Logo que a pandemia chegou, eu e minha família, a gente se mudou para uma casa no meio de muita natureza. E uma bela noite, eu chamei meus filhos para a gente dormir numa barraca. E eu, que sou aquela mamãe medrosa, me sentia uma super heroína. E eles achando que era mamãe Mulher Maravilha. Então, como de costume, a gente lê um livro, a gente reza, a gente tirou uma selfie e dormimos. Eu sabia que aquela não seria a melhor noite da minha vida. Eu preocupada com eles, desconfortável. Mas eis que 2 horas depois, eu abro os olhos, respiração ofegante, coração apertado e pronto. A história encantada com a mamãe e seus 2 filhinhos na barraca encerrou à meia-noite. Mas o que essa história tem a ver com o TED sobre mentoria? A verdade é que ao pensar sobre o que eu compartilharia aqui, eu desenhei uma linha imaginária com todos os momentos que eu não pude deixar passar, onde eu busquei por ajuda ou eu pude ajudar o outro. E então, a minha maior referência é minha mãe. Viúva, muito cedo, aos 36 anos, com 3 filhos pequenos, ela passou por diversas situações que muitos chamavam de modo sobrevivência, mas eu prefiro chamar de independência. E ela é, de longe, a maior referência com a fábula da barraca, que a gente não precisa chegar no limite para saber que algo não vai dar certo. E que ao longo da nossa vida, a gente vai precisar contar com as pessoas que a gente confia. Eu sou a Patrícia, eu trabalho há 8 anos no Google, há 2 anos no YouTube. E ao longo da minha vida e da minha carreira, eu tive a grande oportunidade de abraçar as diferenças e aprender com elas. E então, por outro lado, eu embarquei num projeto de mentoria social com grupos de pessoas com deficiência e jovens de baixa renda. Mas eu posso reconhecer o meu privilégio de ter sofrido raríssimos preconceitos. Eu nunca sofri por minha orientação sexual, pela minha cor, por capacitismo. Eu já sofri, sim, situações constrangedoras com relação a machismo, etarismo. Mas como você pode ser mentor ou pode ajudar alguém sobre algo que você não viveu? Bom, eu trago aqui a história de 2 jovens de 19 anos. A Ana, ela perdeu a audição num acidente de bicicleta. Então, ela passou pela fase de negação, de afastamento, de vergonha. Ela pensou em se suicidar. É claro que, durante muito tempo, ela buscou diversas ajudas. Mas as nossas trocas, as nossas conversas também ajudaram. E eu não sentia, e eu nem podia sentir o que ela sentia. Mas o meu olhar de fora ajudou a Ana a entender o que ela podia e o que ela não podia controlar. A Ana embarcou numa empresa de mídia, encontrou sua vocação, fez novos amigos. E apesar de todas as barreiras que ela encontra todos os dias, ela me conta que ela sempre lembra do que ela não pode mais controlar. E aí o sorriso dela voltou. A Mônica, uma jovem da comunidade, embarcando no mundo corporativo, ela me perguntou: como lidar com o não pertencimento? Como lidar com o não pertencimento? E eu, mais uma vez, com o olhar de fora, tentei inverter essa pergunta. Será que o não pertencimento pode ser bom? E aí, nas nossas trocas, ela mesma percebeu que o não pertencer poderia ser aquela antítese da sensação de demérito, de incompetência, que muitas vezes a gente chama de síndrome do impostor. E aí ela entendeu que o não pertencer e ser uma verdadeira forasteira podia ser uma fonte muito maior de criatividade, de curiosidade, de independência. 2 mundos, 2 lições, 2 visões. Bom, o meu primeiro chefe foi meu irmão. Ele me demitiu 2 vezes. Quando eu entrei no mundo glamuroso da propaganda e trabalhei lá por 15 anos, eu tive meu primeiro mentor. Sabe quem foi? O meu irmão.
O meu irmão, ele insistia em motivar a estudar, mas eu vivia uma montanha-russa de emoções. Dia, noite, madrugadas, finais de semana. Eu não tinha mais tempo, me achava muito importante e menosprezava seus conselhos. Quando eu saí da propaganda e mudei para o mundo corporativo, eu lembrei todos os dias do meu irmão. E aí, voltar a estudar virou um ritual, todos os anos. Dos mais variados assuntos. Uma viagem sem volta, mas extremamente gratificante. E ao longo da minha carreira, eu também aprendi, e eu que sou uma pessoa super planejada, que o meu crescimento ele poderia vir de uma forma não linear. Uma vez, eu me apliquei para uma vaga que eu queria muito, e eu acreditava que só ela existia para o meu crescimento. E não deu certo. E me frustrei, e quase que num ato desesperado, eu ia largar tudo que eu tinha construído até então. E aí novos mentores apareceram, em formatos de amigos, ex-colaboradores, ex-chefes e anjos. E novas bifurcações surgiram. Uma das minhas incríveis mentoras hoje, já foi minha cliente, é conselheira de grandes empresas. E a primeira vez que eu bati em sua porta, ela abriu a dela. Ela me ofereceu café com bolo. E me deu conselhos que nenhum curso explica. Sabe por quê? Porque ela falou com a vivência do coração, da experiência. E aí eu pergunto, por que a gente sempre precisa aprender do zero, se a gente pode aprender com o erro dos outros? E é curioso que às vezes eu sumo por um tempo e ela bate na minha porta. E ela pergunta, tá tudo bem? Vamos conversar? Parece até que, como mentora, ela também aprende com a mentorada. E aí, eu lembro de novo da minha mãe, que sempre diz, tempo é preferência. Sempre peça ajuda a quem não tem tempo, porque quem o tem nunca o dedica para os outros. E eu posso reconhecer o privilégio de trabalhar numa empresa que motiva e pede que essa troca existe entre mentor e mentorado. E eu virei mentora de jovens mulheres e não oficialmente de outros tantos ex-colaboradores. Inclusive, eu acredito que foi através das nossas conversas que eu ajudei um ex-colaborador do time a sair da empresa dos sonhos. Extremamente talentoso. Ele tinha muito para mostrar para o mundo e o mundo precisava aprender com ele. Ele empreendeu feliz e tem a agenda cheia de projetos de alto impacto. Mas se você ainda não se convenceu a ser mentor ou a buscar por um, eu te pergunto, você sabia que o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, também tinha um mentor? Steve Jobs, da Apple. E não é curioso saber que a Oprah também tinha uma grande mentora? Maya Angelou. Nós a conhecemos como uma grande poetisa, ativista, uma mulher simplesmente extraordinária. Mas a Oprah diz que a tinha como uma professora. E que um dos grandes ensinamentos dela foi: quando você aprende, ensine. Quando recebe, dê. É bacana isso, né? E a Michelle Robinson, porque ela não se chamava Obama ainda, no mundo corporativo foi designada para ser mentora de quem? Dele, do Barack Obama. Bom, são histórias como da Ana, da Mônica, do Obama, da Oprah, do meu irmão, minha, que nos ajuda a perceber o que essa via compartilhada nos traz de benefícios muito mais do que só para nós mesmos. E aí eu pergunto, você já pensou em quantos mentores anônimos passaram pela sua vida? Ou será que você já foi mentor para alguém? Então, eu volto à meia-noite na barraca com os meus 2 filhos.
E o que aconteceu por lá foi apenas um gatilho para várias outras sensações que eu tive durante a pandemia. E tudo bem. Tudo bem não ter dado certo. Tudo bem eu ter entrado como uma super-heroína e não sair sentindo mais frágil por isso. Porque quando a gente pede por ajuda, quando a gente busca por um mentor, isso não é sinônimo de fragilidade ou de vulnerabilidade. E eu sempre digo, para quem está procurando por um mentor, que o que precisa é coragem e manter os corações e os ouvidos bem abertos. E para o mentor, precisa separar, sim, um dos ativos mais importantes da nossa vida: o finito tempo. Ser mentor é conexão, é olho no olho, é estreitar laços de confiança e abastecer a alma com propósito. Então eu faço um convite. Que tal você ser mentor e ajudar a construir novas histórias, bifurcações e novas pontes? Obrigada.